Quem é fã do Chaves sabe que o seriado é perfeito, certo? É aí que vocês se enganam. Assim como qualquer outra produção audiovisual, o seriado também tinha seus erros, seja dos próprios atores ou dos produtores. Alguns deles eram normais, outros completamente bizarros. E para provar isso para vocês, resolvemos trazer os maiores erros de gravação de Chaves, que você nunca reparou. Meu nome é Ivan Lima e é um prazer ter você aqui no nosso canal. Antes de irmos direto ao assunto, eu preciso deixar claro que o objetivo do vídeo não é criticar o seriado, pelo amor de Deus, mas sim mostrar que em qualquer produção haverá erros, algo que acontece até com os filmes de Hollywood. Então, acho que agora podemos começar. Você se lembra de ter notado algum erro de gravação em Chaves? Uma perna sobrando, uma sombra que não deveria estar ali, ou mesmo pessoas que não deveriam aparecer? O primeiro erro envolve um pirulito, que inexplicavelmente mudou de cor. Lembra quando Chaves costumava vender um suco de groselha que parece de limão, mas tem sabor de tamarindo? Pois é, com os pirulitos também havia algo de errado. No caso da Chiquinha, o pirulito dela simplesmente mudou de cor. Em um episódio em que Kiko e Chaves brincam de futebol no pátio da vila, Chiquinha se faz de narradora e usa um pirulito como microfone. Até aqui tudo normal. Porém, as pessoas mais detalhistas percebem com facilidade que, do nada, o pirulito da personagem muda de cor. Em um momento, o pirulito é branco e vermelho. Depois que Chaves acerta uma bolada em Nhonho, a câmera volta para Chiquinha, que aparece com um pirulito verde. Há alguma explicação para isso? Seria um truque da bruxa do 71? Por falar na Dona Clotilde, ela também aparece em um erro envolvendo o mesmo elemento. Em um episódio em que ela compra pirulitos para fazer uma boa ação, é possível notar o erro. Quando ela os compra, os pirulitos são de uma cor, mas pouco tempo depois, a cor muda completamente. Na verdade, isso é normal. Pode ser que as atrizes deixaram os pirulitos caírem no meio da gravação e só tinha de outras cores para substituir. Ou eles simplesmente gravaram uma parte do episódio em um dia e a outra parte foi gravada no dia seguinte, o que criou essa grande confusão. Acreditem, acidentes assim são mais comuns do que vocês imaginam. Tem um outro erro também envolvendo a Chiquinha, que é muito perceptível. No episódio onde ela lê um bilhete para o seu pai, que supostamente era do vendedor da esquina, mas que, na verdade, era uma carta de amor do professor Girafales para a Dona Florinda. A produção comete um erro de amador. Chiquinha lê a carta atendendo ao pedido do pai, mas é possível ver na imagem que ela lê um papel em branco, que não tinha nada escrito. Provavelmente, a produção esqueceu de colocar o texto na folha e achou que ninguém iria perceber. Mas convenhamos que é um erro que não altera nada na história. Já em relação aos produtores, eles apareceram em vários episódios, mesmo sem querer. No episódio intitulado como A Boa Vizinhança, de 1973, se olharmos atentamente, é possível ver que Chaves empurra a cabeça de Chiquinha com o intuito de demonstrar não estar interessado na personagem. Porém, ao que tudo indica, com o movimento, alguém surge na cortina do Seu Madruga. É possível perceber tal fato exatamente devido ao movimento da cortina. Além disso, como especula-se na internet, não era ninguém do elenco. Mas não é um pequeno erro desses que fará a gente deixar de amar o seriado, não é verdade? Em um outro episódio, quando a Chiquinha sai da casa do Seu Madruga e vai para o pátio, ela abre a porta e é possível flagrar a parte de uma pessoa sentada no sofá da casa. As páginas dos fã-clubes do seriado afirmam que o erro aconteceu por descuido e o ângulo da câmera acabou permitindo que a pessoa aparecesse. O curioso é que, na época, ninguém percebeu o erro. O episódio foi para o ar e os fãs só foram perceber anos depois. Em uma outra ocasião, aparece uma pessoa fumando. No episódio intitulado como
roupa suja lava-se em público. Os personagens Chiquinha e Kiko fazem uma cena em que a casa da Dona Clotilde aparece ao fundo. Só que em uma certa hora, eles deixaram passar o brilho da brasa de um cigarro que aparece atrás das cortinas. Quem era essa pessoa que fumava? Fica difícil a gente descobrir, mas podemos deduzir. Muitos acreditam que quem fumava era a própria Angelines Fernandes, que interpretava a bruxa do 71. Vale lembrar que ela fumava excessivamente e morreu em 1994, vítima de câncer de pulmão. A maioria das cenas de fato eram gravadas na parte interna da vila. Dificilmente os personagens saíam do pátio, mas em alguns raros episódios, o seriado mostrou como era a entrada do local. Em um deles, Chaves e Kiko resolvem abrir uma espécie de lava-jato na porta da vila. E adivinha quem é o cliente deles? Isso mesmo, Seu Barriga. Porém, no momento em que Seu Barriga observa Chaves e Kiko lavando o carro, é possível ver uma sombra ao seu lado. A explicação para o erro é muito simples. Neste momento, Dona Florinda e Seu Madruga esperavam para entrar em cena, mas esperaram no lugar errado. Eles se esconderam atrás da porta e só por isso foi possível ver as sombras ali no chão. Mais uma vez eu repito, são erros bobos e quase imperceptíveis, mas que muitos fãs conseguiram perceber. Os microfones também fazem parte da lista de erros, não só do Chaves, mas de diversas outras produções. No seriado, houve 2 episódios onde os erros foram cometidos. No episódio em que eles vão ao cinema, no qual Chaves repete inúmeras vezes que preferia ter ido ver o filme do Pelé, enquanto ele e a Chiquinha procuram um local para sentar, aparece um microfone suspenso algumas vezes, que parecia acompanhar os atores para conseguir captar o som. Se com as tecnologias que temos hoje ainda há erros, imagina naquela época. No episódio O Belo Adormecido, acontece a mesma coisa. O microfone chama a atenção em um momento em que Kiko e Chiquinha tentam acordar o Chaves, que está deitado no pátio devido a uma noite mal dormida. Talvez a maioria de vocês não tenha percebido, mas em vários momentos, a ponta do microfone aparece na parte de cima da tela, próxima à casa de Dona Florinda. Eu quase ia me esquecendo do episódio das Zarabatanas. Na verdade, esse foi um erro intencional. Na ocasião, Kiko tinha molhado o chão do pátio com um regador, que faz Seu Madruga, de forma cruel, apagar um cigarro na sua mão. Em seguida, Dona Florinda chega para dar o troco, o tradicional tapa na cara do Seu Madruga. Nessa hora, a Chiquinha vem lá do fundo, toda feliz, e acaba escorregando na água que tinha sido derramada no chão. Como a atriz não se machucou, a produção acabou achando melhor deixar passar o erro, já que deixou a cena um pouco mais engraçada. Esse erro que eu vou citar agora é praticamente imperceptível, mas mesmo assim foi identificado por vários fãs. Para interpretar o Kiko, Carlos Villagrán não usa nada dentro de suas bochechas. Ele tinha uma habilidade peculiar com os músculos do seu rosto, pois ele conseguia deixar suas bochechas bem inchadas. O resultado disso é que parece que ele está com as bochechas infladas. Mas, na terceira parte do episódio, Os Espíritos Zombeteiros, ele é pego no flagra, em um curto momento, sem estar com as suas bochechas inchadas. Não dá nem para julgar o ator, já que não devia ser nada fácil trabalhar com essas bochechas desse jeito. Já no episódio Aulas de Boxe, de 1974, existem 2 erros em uma mesma cena. Depois que Chaves tem uma de suas discussões rotineiras com o Kiko, ele golpeia o amigo com vários socos no rosto. Até aqui tudo bem. Isso é uma cena normal no seriado. Porém, quando Seu Madruga vê a cena, ele fica imaginando Chaves como um lutador de boxe e resolve dar aulas para ele. Porém, ao imaginar Chaves lutando boxe, 2 erros acabaram passando. Por algum motivo, o chapéu do Seu Madruga some
quando ele usa sua imaginação. Além disso, existe uma espécie de estante atrás do ator com uma caneca pendurada. Essa caneca também desaparece durante a imaginação do personagem, voltando ao seu lugar quando seu Madruga termina de imaginar. Mas e vocês? Já tinham percebido todos esses erros em Chaves? Eu me despeço por aqui. Até a próxima. Tchau. Na verdade, isso é normal. Pode ser que as atrizes deixaram os pirulitos caírem nos meio... Gente... Opa! É sol, é chuva, é o galo que canta. Eu virei bem na hora aí. Cala a boca! Ele não vai parar.